Você diz que ama, mas será que realmente ama mesmo? Ou você só ama a conveniência, a segurança de ter um contatinho fixo, só pra não ter que encarar o silêncio do seu quarto? Você já reparou como é fácil se apaixonar no começo? Quando tudo é novo? Quando a pessoa ainda é um mistério? Mas quando ela começa a se mostrar de verdade com defeitos, inseguranças e vulnerabilidades, você some, você se afasta, você arruma um motivo pra terminar. E ainda diz, não deu certo, a química acabou, não era a pessoa certa. Mas talvez a verdade fosse outra. A verdade é que você não consegue amar ninguém de verdade. Mas não porque você é frio, não porque você é incapaz, mas porque amor de verdade exige uma coisa que você não está disposto a dar: vulnerabilidade. Hoje, você vai entender por que você se protege tanto. Por que relacionamentos rasos parecem ser mais seguros do que a intimidade real. E por que você não tem medo de amar. Você tem medo de ser visto. O que você chama de amor não é amor. Vamos começar pelo óbvio. Você já amou alguém. Ou pelo menos você acha que amou. Você sentiu aquele frio na barriga, a vontade de estar perto, a sensação de que encontrou alguém que seja especial. Mas não é o amor. Isso é projeção. Você não tá vendo a pessoa. Você tá vendo o que você quer que ela seja. A versão idealizada, a fantasia, o potencial. Enquanto a pessoa se encaixa nessa fantasia, você ama. Mas no segundo em que ela sai do script, quando ela discorda de você, quando ela tem um dia ruim, ou quando ela mostra fraqueza, você se decepciona, porque ela não é quem você imaginou. O filósofo Carl Jung falava sobre isso. Ele chamava de projeção da anima, ou projeção do animus. Basicamente, você projeta na outra pessoa qualidades que você não desenvolveu em si mesmo. Se você é racional demais, você se apaixonou por alguém mais emocional. Se você é inseguro, você se apaixonou por alguém confiante. Mas você não ama a pessoa. Você ama o que ela representa. Você ama a ideia de completude que ela te dá. E tem outra coisa. Você confunde amor com a necessidade. Você precisa de validação, de atenção, de alguém que preencha o vazio. E quando alguém faz isso, você chama de amor. Mas não é. É dependência emocional. É você usando outra pessoa para não ter que lidar com você mesmo. E quando a pessoa não te valida mais, quando ela não preenche o vazio, aí você vai embora e procura outra pessoa para fazer o trabalho. Porque amar de verdade significa ver a pessoa como ela é, com defeitos, com sombras, com contradições, e escolher ficar mesmo assim. Mas você não faz isso, porque amor real é assustador. Por que você se protege? Então, por que você não consegue se abrir de verdade? Porque em algum momento da sua vida você aprendeu que ser vulnerável é perigoso. Talvez você tenha se aberto com alguém e a pessoa usou isso contra você. Talvez você tenha amado alguém de verdade e a pessoa te abandonou. Ou talvez você tenha mostrado quem você realmente é e a pessoa te rejeitou. E então você pensou, nunca mais. Nunca mais eu vou dar a alguém esse poder sobre mim. Então você criou uma armadura. Você mantém todo mundo a uma certa distância. Perto o suficiente para não se sentir sozinho e longe o suficiente para não se machucar. E funciona, até certo ponto. Você tem relações, tem conexões, mas nada muito profundo, nada real. Porque no fundo você sabe, se você se abrir de verdade, você pode se machucar de verdade. E você não está disposto a correr esse risco. Tem outra coisa também, o ego. Você construiu uma imagem foda de si mesmo, a pessoa forte, a pessoa independente que não precisa de ninguém. E amar de verdade significa admitir, eu preciso de você, eu sou vulnerável, eu não tenho tudo resolvido. E isso quebra a imagem. Então você prefere ficar sozinho, ou em relacionamentos superficiais, onde você não precisa baixar a guarda. Jung dizia que a persona, a máscara que você mostra para o mundo, é o oposto da vulnerabilidade. Quanto mais você se esconde atrás da persona, menos você consegue se conectar de verdade. Porque conexão real exige que você tire a máscara. E você tem medo do que a pessoa vai ver quando você fizer isso. Você tem medo de que ela veja suas inseguranças, suas falhas, suas partes quebradas e te rejeite. Então você não tira a máscara, você mantém a persona e continua sozinho, mesmo quando está acompanhado. Porque você não tem medo de amar, você tem medo de ser visto. O custo de nunca se abrir de verdade. Vamos falar sobre o que isso te custa. Primeiro, solidão. E não a solidão de estar sozinho, a solidão de estar com alguém e ainda se sentir sozinho. Porque você nunca se mostra de verdade. Você tá ali, fisicamente. Mas emocionalmente, você tá a quilômetros de distância. A pessoa fala com você, mas você não ouve de verdade. Você tá pensando no que vai dizer, em como vai se proteger, em como vai manter o controle.
você nunca relaxa, você nunca se permite ser vulnerável. E a pessoa sente isso. Ela sente que você está escondendo algo, que tem uma parte de você que ela nunca vai acessar. E eventualmente, ela desiste, porque ninguém quer ficar com alguém que nunca se abre. Segundo, você sabota seus próprios relacionamentos. Quando as coisas começam a ficar sérias, quando a pessoa começa a te conhecer de verdade, você arruma um motivo para terminar. Às vezes é consciente, às vezes não. Mas você sempre encontra uma razão para sair antes que fique vulnerável demais. Você arruma briga por coisas pequenas. Você se afasta emocionalmente. Você começa a ver só os defeitos da pessoa. Porque no fundo, você já tá com medo. Medo de que se você ficar, você vai ter que se abrir. E se você se abrir, você pode se machucar. Então você vai embora. E se convence de que foi a decisão certa. Terceiro, você nunca experimenta amor de verdade. Porque amor de verdade não é aquela sensação gostosa do começo. Não é a paixão. Não é a fantasia. Amor de verdade é o que vem depois. Quando a pessoa te conhece de verdade e fica. Quando você mostra suas partes quebradas e a pessoa não vai embora. Quando você briga, se magoa, decepciona e ainda assim escolhe ficar. Isso é o amor. Mas você nunca chega nessa parte, porque você vai embora antes. E fica se perguntando, por que você nunca consegue se conectar de verdade? A resposta é simples. Você prefere estar sozinho do que vulnerável. Então, o que é o amor de verdade? Já adianto. Não é a versão dos filmes, e nem muito menos a fantasia romântica. Amor de verdade é assustador. É você tirar a armadura, tirar a máscara e mostrar quem você realmente é. Com medo e tudo. É você dizer, eu não sou perfeito, eu tenho seguranças, eu tenho medo, mas mesmo assim, eu quero tentar. E não ter garantia nenhuma de que vai dar certo. Amor de verdade é risco. É você dar a outra pessoa o poder de te machucar e confiar que ela não vai usar isso. É você realmente ser visto, completamente, e aceitar que a pessoa pode não gostar do que vê, e mesmo assim, você se abre. Jung falava sobre isso quando falava de individuação em relacionamentos. Ele dizia que amor maduro não é quando duas metades se completam, é quando duas pessoas inteiras escolhem estar juntas. Você não precisa da outra pessoa para se sentir completo. Você escolhe estar com ela porque você quer, não porque você precisa. E isso exige que você primeiro se torne inteiro sozinho, que você integre suas próprias sombras, que você aceite suas próprias falhas. Porque se você não faz isso, você vai continuar projetando na outra pessoa o que falta em você. E eventualmente vai se decepcionar quando ela não preencher o seu vazio. Amor de verdade também é escolha, não é só sentimento. Sentimento vai e volta. Tem dias que você acorda e não sente nada e você escolhe ficar mesmo assim. Você escolhe cuidar, escolhe ouvir, você escolhe estar presente, mesmo quando é difícil. E mesmo quando a paixão já passou. Isso é o amor. E é assustador. Porque exige que você seja responsável, que você seja honesto, que você seja vulnerável. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Então elas ficam pulando de relação em relação, procurando aquela sensação boa do começo. E quando ela passa, vão embora. E nunca experimentam o que vem depois. Porque amor não é segurança, é risco. Então, o que você faz? Primeiro, para de fingir que você não tem medo. Você tem. Todo mundo tem. Medo de ser rejeitado, medo de se machucar, medo de não ser o suficiente. E isso é muito normal. A diferença é, você pode ter medo e se abrir mesmo assim. Você pode ser vulnerável mesmo sem garantias. Você pode mostrar que é de verdade e aceitar o risco. Segundo, para de procurar a pessoa perfeita. Ela não existe. E você também não é perfeito. Amor não é encontrar alguém sem defeitos. É encontrar alguém cujos defeitos você aceita e que aceita os seus. Terceiro, trabalhe em você primeiro. Porque se você não sabe quem você é, você não consegue se mostrar de verdade. Se você não aceita suas próprias sombras, você vai projetar elas nos outros. Se você não se ama, você vai usar outras pessoas para preencher esse vazio. E isso não é amor, é dependência. E então, por último, aceita que pode dar errado. Você pode se abrir, pode ser vulnerável e a pessoa pode ir embora. E tá tudo bem, porque pelo menos você tentou. Pelo menos você foi honesto. Melhor se machucar sendo verdadeiro do que passar a vida inteira se protegendo. Porque não é que você não consegue amar, é que você não se permite. Você não consegue amar ninguém de verdade porque você tem medo. Medo de ser visto, medo de ser rejeitado, medo de se machucar. E isso é compreensível. Mas você pode continuar se protegendo, mantendo todo mundo à distância. Ou você pode arriscar.
Tirar a armadura, mostrar quem você é de verdade e aceitar que pode dar errado, porque amor de verdade não vem com garantias. Ela vem com um risco e com uma escolha. E se você ainda não estiver pronto, tá tudo bem. Mas pelo menos para de fingir que o problema são as outras pessoas. O problema é o medo que você carrega. O que é mais assustador? Se abrir ou passar a vida inteira se protegendo?